Você sabe quem tem direito à herança quando alguém falece? Eu sou Juliana Feltrin, advogada especialista em inventários, planejamento patrimonial e regularização de imóveis. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente para quem vai a herança, qual a ordem de quem vai receber até chegar a ficar para um município. Quando uma pessoa falece, os bens serão utilizados primeiramente para pagar dívidas desse falecido e o que sobrar depois do pagamento das dívidas chamamos de herança. E a herança será dividida entre as seguintes pessoas. Primeiro, os descendentes, que são os filhos, netos e bisnetos. Depois, os ascendentes, que são pais, avós, bisavós, etc. E depois, o cônjuge ou companheiro, se for casado pela separação total de bens ou pela comunhão parcial de bens, que é quando esse cônjuge vai ter direito à herança. Lembrando que não confundimos meação e herança. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você tiver curiosidade, é só procurar ele aqui no card de informações que você vai encontrar. Agora, se esse falecido não tiver descendentes, ascendentes e cônjuge, essa herança será transmitida aos parentes colaterais, que são chamados. São os irmãos, tios e sobrinhos. E se ainda assim não existir nenhum parente, aí sim o montante da herança irá direto para o município. Agora eu vou explicar detalhadamente como acontece a divisão entre esses herdeiros. Os primeiros a herdar são os descendentes, e eles vão herdar junto com o cônjuge, se houver. Dividirá aí a herança entre cônjuge e descendente. Mas nesse caso é importante considerar se os herdeiros filhos do falecido também são filhos desse mesmo cônjuge. Se forem filhos do cônjuge sobrevivente, o cônjuge deverá ficar com no mínimo 1/4 dessa herança, 25% da herança, e os filhos dividirão o restante. Ou seja, se tiver, por exemplo, 5, 6 filhos, eles não receberão o mesmo que a mãe, receberão menos. Agora, se o cônjuge não for genitor dos filhos do falecido, a herança será dividida por igual entre eles. Imaginando que um dos filhos do falecido já faleceu e deixou netos. Esses filhos receberão a parte que o filho teria direito na herança. Porém, se todos os filhos do falecido faleceram já, só sobraram vários netos, esses netos dividirão a herança de forma igual, independentemente se um dos filhos teve 5 netos e outro filho teve um só. Ele não vai receber a parte do pai mais, e sim vai dividir entre todos os netos de forma igual. Essa mesma regra vale para bisnetos. É importante destacar que não existe distinção entre os filhos, independentemente se ele tiver sido adotado, se ele for um filho de um caso extraconjugal ou mesmo de um casamento anterior, não há distinção entre os filhos, eles herdarão da mesma forma. Se o falecido não deixou filhos, mas deixou os pais vivos, os pais receberão a herança junto com o cônjuge. Funciona assim: se os dois pais estiverem vivos, eles receberão junto com o cônjuge cada um 1/3 da herança, dividirão em 3 a herança. Se um só dos pais estiver vivo, ele receberá metade da herança e o cônjuge a outra metade da herança. Se o falecido não deixou pais vivos, mas deixou avós vivos, o cônjuge ainda assim receberá metade da herança e os avós dividirão a outra metade da herança. Se o falecido não tinha nem descendentes e nem ascendentes, mas apenas o cônjuge ficará com 100% da herança, desde que seja realmente casado ou que já tenha a união estável reconhecida. Se ainda não existir o reconhecimento dessa união estável, será necessário buscar o reconhecimento de forma amigável com os demais herdeiros ou de forma judicial e litigiosa antes de concluir o inventário e fazer a divisão dos bens. Mas o falecido não tinha nem ascendentes, nem descendentes e nem cônjuge. Então, quem receberá a herança serão seus parentes colaterais, que são os irmãos, os tios, sobrinhos e primos. Primeiro, os irmãos terão direito à herança. E no caso dos irmãos do falecido, há sim diferença entre os irmãos que são do mesmo pai e da mesma mãe do falecido e os que são só de um pai ou só da mãe do falecido. Os irmãos bilaterais receberão o dobro do que os irmãos unilaterais receberão. Se um dos irmãos já tiver falecido e tenha filhos, esse sobrinho herdará no lugar do pai, assim como conversamos antes sobre os filhos e netos. Porém, se todos os irmãos já tiverem falecido, os sobrinhos dividirão a herança de forma igual. Se o falecido não tinha nenhum desses parentes, a herança será assim destinada ao município.
Você conseguiu entender como funciona a divisão da herança? Comenta aqui embaixo o que achou sobre o vídeo e se ficou com alguma dúvida. E curta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo.